Aqui no Amazonas, há diversas etnias indígenas. E como eu trabalho com etnoastronomia, nós fazemos o resgate desse conhecimento astronômico dos índios, né? E esse é um momento muito importante porque esse conhecimento está se perdendo por causa da globalização, televisão, internet, e não temos nada contra, né? Mas que eles guardem pelo menos a língua, os mitos e o conhecimento do céu, a relação do céu com a terra, que todos os povos antigos tiveram muito disso. Quando pôr da noite, das 6, 7 horas, o pai reúne os filhos e outros primos para contar a história, vendo a estrela, qual é a época, para que serve, para a época de plantar ou roçar. Aí vai passando a história, a mitologia. E o que eles contam é como a pessoa sobrevive, é o que tem que fazer, o que tem que reconhecer. Que tipo de chuva, quando o sol está mais forte, mais fraco, quando está nublado, que época é época de plantio, de colheita. A nossa cultura estava acabando em nosso lugar, porque os indígenas não queriam mais falar a língua e queriam mais falar em português. Eles querem aprender a língua, falar com a língua, comer a nossa comida da região, o beiju, esse tipo de coisa. A gente está começando de novo. E eu pretendo voltar para Santa Isabel, porque lá que é a terra do meu pai e da minha mãe, e nós somos da etnia Baré, a única mistura que nós temos é de Baniwa. Nós não temos mistura de branco. Sani diakara wa hari de potro ponang ana musa pe masane jesa kisti do pare anam pare yahi puiro ni anante. Estou dizendo que meu nome em língua dessana é Diakara, em português Jaime. Então vou contar um pouquinho da história do mito sobre a origem da constelação. A origem da constelação da Garça surgiu depois da primeira chegada da canoa de transformação no Ipanuré Cachoeira. Então no primeiro dia de sua vida, Amale Maçã procuraram para começar ritual de dança de Gapiwaiá, foram procurar qual seria enfeite melhor para a dança. Por exemplo, cocá. Aí descobriram que a pena das aves tinha mais resistente. Aí um dia pegaram a garça, que era mais bonita e mais que era uma garça rei, a garça de Abiú, e aí. Então, depois de pegar, mataram ele, arrancaram o cabelo dele e jogaram para cima. Por isso a constelação da Garça fica bem no centro do universo. Por isso, vendo isso, depois do primeiro dia de sua vida, da criação de transformação do Amale Maçã, o ser humano, o próprio aparente irmão dele, para outros Garça, chorando, as lágrimas dele transformaram a chuva de enchente, por isso Ihaipuiró. Então, essa constelação mostra para o ser humano que não desapareceria o que acontecer depois da criação do mundo. No entanto, para nós, o Ahali de Potropona, a nosso grupo da etnia dessana, ela é primeira mês do ano que começa com o amadurecimento da fruta e a chegada de canoa de transformação, aí primeiro voo de saúva. Essa que é mito da constelação da origem da Garça. A Musa, onde estou trabalhando atualmente, é fundamental, porque é um espaço
de conversa entre o conhecimento acadêmico, né, e o conhecimento local, o conhecimento tradicional. Tanto que nós temos diversos monitores indígenas do curso da Universidade do Estado do Amazonas, que fazem o curso de licenciatura interdisciplinar. E esses indígenas trabalham conosco, trabalham no sentido não de monitor, na troca de conhecimento. Assim como eu passo um pouco do conhecimento ocidental, eles passam o conhecimento indígena de cada etnia. E assim nós conseguimos montar calendário, resgatar mitos e o próprio conhecimento de ecologia dessas etnias. Meu nome é Luciana da Cunha Ferreira, sou professora de Física da Universidade Federal do Amazonas. Estou prestando serviço junto com um grupo de etnoastronomia com Germana no Museu da Amazônia. O nome do mito que eu vou contar é sobre o mito da Vitória Régia. Há muitos anos atrás existia uma linda índia na sua tribo, que se chamava Nayá. E todos os dias, no final da tarde, sua mãe contava que a lua que surgia no céu, que a filha perguntava de onde que vinha e por que brilhava tanto. A mãe contava que era o lua que algumas vezes no ano aparecia para buscar a linda moça índia que morava na tribo, que quando ele escolhia ela virava uma estrela e brilharia no céu com ele. Então a índia, apaixonada pelo lua, né, todas as noites queria ver. Algumas vezes do ano ela não aparecia. Outras vezes, quando aparecia, ela corria mata dentro para buscar que o lua pegasse e levasse ela para brilhar com ele no céu. Um belo dia, ela estava dentro da sua maloca e olhou pela porta e viu o reflexo do lua brilhando no rio. Ela saiu correndo, desesperada, e se jogou de braços abertos no reflexo do lua. E o que aconteceu é que ela se afogou nas águas do rio. Como o lua não era uma pessoa má e não era a intenção fazer maldade nenhuma a ninguém, ele transformou a bela Nayá numa bela flor que brota em algumas nas noites de lua cheia no rio. Esse é o verdadeiro nome da Vitória Régia, que significa branca. Até agora, o conhecimento era oral, passado de geração a geração. E atualmente, como nós temos muitos estudantes indígenas e os caciques das aldeias, né, as lideranças incentivam isso, eles estão conseguindo escrever em português, na sua própria língua, esses conhecimentos. E esse material volta para as escolas indígenas. Então, é uma reciclagem, um documento escrito, e também imagem e som, né? E está ajudando no resgate desse conhecimento e no registro, como eu disse, né? E professores indígenas em escolas indígenas e também, além do conhecimento do não índio, repassar o conhecimento da própria etnia. Meu nome é Maísa, sou da etnia Baré. O mito que eu vou contar é da Iara. Iara ou Jurupari, seres malignos. O filho do Tuxaua, Jaguarari, era um jovem corajoso, belo e querido por todos. Por gostar de pescar, certo dia, pescando até tarde, encontrou a Iara, que o enfeitiçou. E por ser bom com o seu povo, por pescar quando ele pescava para todos, ele foi transformado numa estrela, para ser lembrado pelo seu povo. Meu nome é Tayara Aline Nadal Afonso, eu sou descendente de Tupi-Guarani e eu vou contar a lenda da constelação da Ema, que é dessa cultura. A Ema se localiza entre a constelação do Cruzeiro do Sul e do Escorpião. O Cruzeiro do Sul tá aqui, vamos falar, e daí tem ela aqui como se fosse, acho que meio que tipo uma balancinha, e o Cruzeiro do Sul fica na cabeça dela. A constelação da Ema aparece quando começa o anoitecer, durante a estação da seca na Amazônia.
Os Tupi-Guarani contam que se o Cruzeiro do Sul derrubar a cabeça da Ema, ela vai beber toda a água dos nossos rios e todos nós morreremos de calor e de sede. Eles estão pegando um pouco do conhecimento do não índio e, ao mesmo tempo, nessa licenciatura intercultural indígena, como o nome mesmo diz, né, eles estão resgatando o próprio conhecimento e a troca de ideias também entre comunidades tão diversas e mesmo conosco, né, trabalhando no Musa, por exemplo, eles vão ter todas essas habilidades para depois repassar esses conhecimentos ocidental e indígena para suas escolas. E essa vontade deles retornarem às suas aldeias com esse conhecimento, esses conhecimentos a mais, né, principalmente de uma maneira escrita, vai ser muito bom para eles, para a aldeia e para todas as pessoas que se interessam pela cultura dos nossos antepassados. Eu amei. Borsa que mame, eu daseu ne, mansa ne veregote, mansa percação ne. Eu que estive veregote, mansa ne desporo que se pode porque se me verequere. Eu vou contar a lenda da Mani, menina que brotou da terra. A filha do cacique era a mais bela das Índias. Os pássaros acordavam ao amanhecer. As flores se curvavam-se a espinha nesse que tocava. Um dia, a bela Índia se engravidou. O pai ficou triste, perguntou quem era o pai da criança. Mayra não soube responder. Aí, o cacique expulsou ela da aldeia. Depois de 3 meses, a Mayra teve uma menina branca igual a neve. Depois de alguns anos, a menina faleceu. O cacique soube e foi ver a morte da Mani. Enterrou a menina embaixo da oca, que era proibido do tribo. Depois de alguns meses, nasceu uma planta em cima do túmulo, que era uma planta verde, era linda. Mas, porém, depois o cacique voltou, viu a planta que murchou. Depois, com tristeza, ele arrancou a planta, a raiz, viu uma mandioca branca, igual a mani. Por isso, até hoje, a mandioca é consumida pelos povos indígenas. Aqui nós temos, por exemplo, a Via Láctea. Porque para o não índio, para o ocidental, a região mais interessante do céu é por onde passa o Sol, que é um caminho imaginário. Então lá nós temos as constelações do zodíaco, né, que todo mundo conhece o seu signo, enquanto que os índios não, para eles tudo é empírico. Tudo é empírico e eles olham numa faixa esbranquiçada que tem no céu, cheia de manchas claras e escuras, e lá que eles veem as principais constelações deles. E tudo relacionado com o meio ambiente que vivem. Então, essa faixa é mais fácil de encontrar. Além disso, muitas das figuras deles é constituída por essas manchas, são mais fáceis de visualizar, e todas essas constelações representam uma época de Piracema, uma época de captura de uma determinada larva, e todo esse conhecimento que eles utilizam na própria sobrevivência. Serera, Senhengopé, Suri, Nenhengopé, Ana Cláudia Martins Tomás. Sou da etnia Baré, sou estudante de licenciatura intercultural indígena da UEA, e o mito que eu vou contar é sobre a história do sol, que na minha língua chama-se Curacira Seuara. Antigamente, o sol ele tinha 2 filhas. Bacurau foi e pediu em casamento a mais velha. O sol deixou. No outro dia, Teiu, que é o calango, foi e pediu a outra, a mais nova, para se casar, e o sol também deixou. Depois de um tempo, o sol observou que o calango acordava tarde, quando o sol já estava lá em cima, e chegava em casa quando o sol ainda estava lá em cima. Bacurau saía antes do sol se pôr e chegava quando já estava à noite. Então ele achava que o Bacurau era mais corajoso do que o calango. Calango era preguiçoso e era o que ele achava.
Aí ele pegou, deu 2 pedaços de terra pro calango e pro bacurau. A terra firme ele deu pro calango porque achava que era preguiçoso. E a capoeira ele deu pro bacurau. Aí depois passou-se 2 meses e ele chegou e viu que o calango tinha feito um ótimo trabalho, que tinha limpado tudo onde era terra firme. Aí quando ele foi ver o que o bacurau tinha feito, só estava do mesmo jeito, só tinha um lugar onde ele passava o dia todo dormindo. E o calango, então ele gostou muito do trabalho do calango, que ele abençoou o calango para que ele fosse um animal que só gostasse de viver no limpo. Já o bacurau não gostou e disse que ele ia passar fome e só ia comer mosca com os filhos. E hoje você vê que o bacurau ele só aparece na noite de lua cheia e na noite de luar e só come mosca. Já o calango não, ele vive ciscando e vive num ambiente limpo. Chào gana ke omaida. Chào to gavati kuna vana ke chào kirana. De kirana. Ele chào cara ngol ni em português é arara. Aí agora eu vou contar. O nosso mito é a festa da moça nova. Quando uma menina fica moça assim, isolado assim, permanente, é um mosquiteiro, né? Aí depois começar a festa dela daqui um mês, para ficar preparando a comida dela e típica delas, para ficar a festa da moça nova, né? Que a gente usa, né? E moqueado, e mujica, e pajuaru. Essa é típica delas que nós estamos fazendo, né? Aí depois de um mês, depois de 3 dias que começa a festa dela, né? Que é a apresentação mascarado, e material delas como é? As músicas também tá aí. Aí depois que termina a festa da moça nova, aí tá tendo, ficar isolado no lugar dela, assim, de um braço de buriti, aí depois a gente tá fazendo assim, tipo casa dela, para ficar aí dentro, para ficar isolado aí, daqui 3 meses. Aí depois que começa a festa dela, que Joí deixou aí, porque nosso Deus é Joí, né? Que ele que deixou aí, que quando começa o nosso mundo aqui, que primeiramente, antigamente, né? Que começa o Joí deixou aí, para poder a gente usar a festa moça nova. Bom, nós construímos esse planetário cilíndrico, né, para mostrar o céu da Amazônia. Então nós vamos pegar os anciões de cada etnia, os pajés, para que eles vejam o céu no planetário, e depois nós pretendemos, com os nossos monitores de cada etnia, visitá-los em suas aldeias, em suas comunidades, para vermos o céu real. E fazer esse trabalho de pesquisa e, com a validação da comunidade indígena, escrever cartilhas junto com os monitores, junto com a comunidade, que vai ser repassada de novo para a própria comunidade, para eles usarem nas escolas indígenas com os jovens. Então, esse é um trabalho de pesquisa que nós faremos no MUSA, juntamente com a Universidade do Estado do Amazonas. Que já estamos fazendo.